Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje gravarei uma terça agiológica sobre São Francisco de Sales. Ele que foi um grande padre da igreja, um grande bispo, um grande doutor. Como eu falei, tem apenas 37 pessoas em toda a história da igreja católica que foram proclamadas doutores da igreja. E São Francisco de Sales foi um desses poucos. Então vamos falar da história deste grande homem, deste grande santo, que mesmo tão sábio, era ao mesmo tempo também muito humilde. Ele sabia de sua baixeza perto de Deus, que é infinito, que é infinitamente sábio, misericordioso, perfeito. Então ele mesmo com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e inteligência, também era um homem com o coração parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, manso e humilde. São Francisco de Sales, ele nasceu em 1567 em Rodano-Alpes, que fica na França, em uma família nobre e muito católica. Inclusive o nome dele, Francisco, veio justamente porque seus pais eram devotos de São Francisco de Assis, e ele foi o primogênito de 13 filhos que a família teve. E para cada filho, os pais escolhiam um tutor diferente. E não foi diferente de Francisco, no qual foi colocado como tal seus irmãos um padre para educá-lo. Ele desde muito novo foi educado com uma educação refinada e, claro, também muito católica. Mas quando ele cresceu, se tornou jovem e tal, ele foi mandado pelos seus pais para estudar com os jesuítas, uma ordem que estava crescendo muito na época, e que era conhecido pela sua intelectualidade, por ser uma ordem bastante estudiosa. E ele foi para Paris estudar com eles filosofia, teologia e retórica. Mas, além disso, ele também acabou aprendendo esgrima, dança e tantas outras coisas. Ele se tornou, inclusive, doutor em Direito Civil e em Direito Canônico com apenas 24 anos de idade, a mesma idade de São Francisco de Assis, quando ele decidiu realmente abandonar sua vida e começar a vida religiosa e tal. E foi com essa mesma idade que ele voltou para a sua cidade natal e lá seus pais já arranjaram logo um cargo para ele, porque mesmo seus pais sendo muito devotos e tal, e, bem, evidentemente, eles queriam que seu filho, tendo todas essas qualidades intelectuais, estando de uma família nobre, que ele, logicamente, seguisse uma carreira no direito, que ele se tornasse realmente um nobre, tal como era a sua família, mas que ele exercesse realmente um cargo de alto nível, né, com muitas honras e tal, porque isso era comum na época. Mesmo seus pais sendo humildes, sendo boas pessoas, era meio que um destino de todo mundo que nascia em uma família nobre acabar tendo que também ser um nobre. Então eles queriam que seu filho fosse isso. Mas lá no fundo do coração de Francisco ele não queria isso. E para além disso tudo, para complicar ainda mais sua vida, seus pais escolheram para ele uma jovem esposa que também era nobre e tal. Então tudo parecia perfeito na vida de São Francisco de Sales. Ele já estava destinado a se casar com uma jovem bonita e rica. Seus pais escolheram para ele um cargo de senador da cidade, que era um cargo muito alto, muito respeitado. Então ele parecia estar com a vida feita e tal, não tinha nada a reclamar. Mas no fundo da sua alma ele tinha grandes conflitos, porque ele sabia que ele não queria aquilo, que a sua cabeça e seu coração estavam muito longe dos altos cargos, do luxo e todo o resto. No fundo do seu coração, ele queria mesmo servir unicamente a Deus e queria se tornar padre. Sua vocação era para o sacerdócio. Mas ele não revelou isso aos pais de início, ele acabou mantendo em segredo, mas com o tempo acabou tendo que revelar, porque ele não queria nem se casar e nem assumir o cargo de senador. Na verdade, antes de contar aos pais que ele queria ser padre, ele tinha feito uma promessa para a Virgem Maria, no qual ele era muito devoto, de que ele iria fazer votos de castidade. Realmente o fez, antes de contar para seus pais o que ele queria ser. Então ele sabia que ia ser muito difícil, mas ele teve que fazer. Seus pais acabaram descobrindo esse seu desejo e de início eles rejeitaram. Eles não queriam de maneira alguma que seu filho se tornasse padre, mas com o tempo, depois de muita oração de Francisco, de muita penitência e muita insistência do mesmo, seus pais acabaram aceitando e entregaram seu filho definitivamente para o sacerdócio e para Deus.
Então, apenas 2 anos depois dele ter retornado à sua cidade, ou seja, no ano 1593, ele foi oficialmente ordenado sacerdote. E, imediatamente, ele foi colocado como capelão. E lá ele trabalhou por um tempo. Mas pouco tempo depois de se tornar padre e trabalhar como capelão, ele, que conhecia os grandes conflitos da igreja na época, ele sabia que a região onde ele morava e tal, na Europa como um todo, estava crescendo aos poucos o protestantismo, mas ainda mais particularmente o calvinismo. E ainda mais particularmente era que certas regiões da Europa, os católicos estavam começando a diminuir muito em comparação com os calvinistas. E em muitas regiões os católicos eram perseguidos ou até mortos pelos calvinistas. O passado, dos calvinistas realmente não é muito bonito, justamente pelo seu fundador, João Calvino, que era considerado um homem rude, ríspido e muito violento e ditatorial. Então foi meio que uma herança do calvinismo, graças a isso, que eles também se comportassem assim com todos que pensavam diferente deles, infelizmente, E isso afetou muito nós católicos. E Francisco, conhecendo esses problemas da época, ele se voluntariou para ir a uma cidade no qual o calvinismo era absolutamente predominante. Então, ele estava correndo risco de vida de ir para lá. No caso, a cidade de Chablais. E ele foi para lá, a igreja permitiu que ele fosse como uma missão evangelista. Lá ele iria realmente ter como missão principal converter os calvinistas para o catolicismo. A igreja aceitou isso, ele foi para lá, e ele sabia que ele estava correndo risco de vida de fazer isso, mas ele ainda assim foi, porque ele estava disposto a morrer para Deus, para realmente conseguir converter as almas para Cristo. E bem, lá ele criou várias estratégias que foram muito úteis. Ele espalhava panfletos por todas as pessoas da cidade, porque ele sabia que a gigante maioria delas eram calvinistas. Então ele espalhava panfletos pela cidade, mostrando os equívocos do calvinismo e como ele não estava de acordo com as sagradas escrituras. Além disso tudo, ele também frequentemente debatia com os outros e pregava em público. Isso fez ele ganhar muita fama lá na cidade e também ser admirado por muitas pessoas, inclusive católicos que se escondiam lá, que não tinham coragem de manifestar a sua fé, justamente pelo medo da perseguição, e começaram a ver ele como uma figura heróica. E, surpreendentemente, em poucos anos, graças a um intenso trabalho que ele fez de muita pregação, ele conseguiu converter ao todo 72 mil pessoas, gente. Isso é muita coisa, especialmente por pouco tempo que ele ficou lá. Foi realmente um feito inacreditável de São Francisco de Sales. E bem, graças a esse brilhante trabalho que ele fez lá, ter conseguido converter várias almas para a Igreja Católica, ele se tornou bispo auxiliar em 1599 e ele se tornou bispo definitivo em 1602. Ele era bispo da cidade de Genebra. E ele era conhecido como um homem humilde e manso. Ele realmente era um homem dócil e ele transmitia isso aos outros. Era realmente uma serenidade, uma paz que habitava em seu espírito, que conseguia contaminar todos ao seu redor. Falava que basta olhar para ele, que o mais quebrado dos corações conseguia sentir a paz de Cristo. E isso era muito transmitido pelo seu olhar, pelo seu semblante e pelas suas falas. Ele realmente era um homem exemplar. E, para além disso, um homem muito culto. Ele conhecia profundamente as Sagradas Escrituras e sabia muito bem como debater e converter os hereges, tal como ele fez lá na cidade de Chablais. E o interessante é que mesmo como bispo, ele catequizava tanto crianças quanto adultos. Ele realmente adorava a missão de ser um catequista. Ele gostava de ensinar aos outros a fé católica e, graças a isso, ele ensinava tanto crianças quanto adultos. E por ele amar também a educação, o estudo, ele fundou diversas escolas, diversas, o que fez ele espalhar a cultura por todo o local lá onde ele era bispo e muito mais além. E além disso tudo, ele também era conhecido por todos
como um ótimo confessor. As pessoas amavam se conversar com ele. Ele era realmente considerado um grande diretor espiritual, um padre muito bondoso, também muito sábio, que sabia perfeitamente dar conselhos e também consolar as pessoas. E tem vários relatos da época de pessoas que se confessaram pessoalmente com ele, que relatam que ele conseguia ler os pensamentos das pessoas antes delas realmente se confessarem os pecados, ou que ele conseguia identificar quando a pessoa estava escondendo um pecado e imediatamente relatava qual que era o pecado que ela estava com medo de revelar. E tem vários relatos disso. Então era um milagre, era um dom espiritual que ele tinha, que era de conseguir ler o pensamento e o coração dos outros. E ele também, uma coisa interessante que eu acho que ele fez, foi que ele conversava tanto com as pessoas mais pobres, quanto com as mais ricas, as mais nobres. E ele tinha um foco especial nos nobres, porque ele tinha a ideia de que a santidade era para todos. Não era só para um padre, para uma freira, para um monge. Não, todos, em qualquer situação, podem se tornar santos. Podem ser não só canonizados, mas podem viver uma vida santa em plena, total e absoluta comunhão com Deus. E ele queria transmitir isso aos nobres, porque muitas vezes tinha essa ideia de que o nobre era aquele cara hedonista que desfrutava dos prazeres da vida, que vivia nas orgias, bebedeiras e afim, mas ele queria transmitir que um verdadeiro nobre deve ser um nobre santo, deve ser um nobre que está submisso a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conversava pessoalmente com diversos nobres, sejam príncipes, duques, marqueses, viscondes, seja o que for, ele conversava com todos e queria transmitir isso para todos. Era uma coisa muito legal que ele fazia. Inclusive, tem relatos de que a própria família real pediu para que ele viesse pregar o evangelho pessoalmente a eles, porque ele tinha essa fama de ser um grande evangelista, né? Homem muito sábio, homem com ótimas palavras, com uma ótima retórica, que conseguia trazer a paz a todos. Então a própria família real quis ouvir ele pessoalmente, e isso é muito interessante. Ele também foi muito amigo da Santa Madre Joana de Chantal, e os dois juntos foram os responsáveis por fundar a Ordem da Visitação. O que era a Ordem da Visitação? Era uma ordem especialmente ligada às mulheres, era uma ordem feminina de vida contemplativa, que era feito para mulheres em situações específicas. Ou seja, era uma ordem religiosa feita para as mulheres que queriam se consagrar a Deus, queriam se tornar freiras, mas que elas viviam em situações muito específicas. Por exemplo, mulheres que já eram viúvas, mulheres de saúde frágil, ou mesmo mulheres de idade mais avançada e que não conseguiam fazer toda aquela rotina um pouco rigorosa das outras ordens, por exemplo, como a dos carmelitas, que tinham que fazer jejuns, penitências, enfim. Então, por elas não conseguirem ter uma vida tão rigorosa assim e não estarem tão acostumadas com a vida religiosa e com os deveres que ela traz, eles criaram uma ordem que era religiosa, mas que não era tão rigorosa assim, e que por conta disso tais mulheres conseguiam viver muito bem em tal ordem, mesmo sendo freiras. Então os dois foram responsáveis por isso. Para além disso tudo, ele também é considerado um doutor da igreja pelos seus escritos. Ele tem diversas cartas, diversos sermões, diversas homilias, mas ele ficou conhecido especialmente por duas grandes obras dele, isto é, a Introdução à Vida Devota e também o Tratado sobre o Amor de Deus. São suas duas obras magnas, que é uma obra que fala sobre vida espiritual e também como alcançar a santidade. E entre seus milagres, além do que eu falei das confissões e tal, também se destacam que enquanto ele pregava lá entre os calvinistas, ele várias vezes quase por muito pouco não foi morto. Inclusive tem relatos de que ele levou tiros, mas que nenhuma bala o atingiu. E ele também curou diversos doentes. Isso tem vários relatos na sua vida. De uma pessoa que estava doente, bastava uma bênção dele ou uma oração dele que a pessoa ficava instantaneamente curada. Então, além de ter feito vários escritos, ele também fez vários milagres. E essas foram suas grandes obras para toda a vida.
São Francisco de Sales, ele faleceu em Lyon em 1622. Ele foi canonizado em 1665 e foi proclamado doutor da Igreja em 1877. São Francisco de Sales, rogai por nós. Amém.